presidente, nobres vereadores, membros da comunidade que aqui nos prestigiam. Apenas finalizando o meu raciocínio que fazia no momento dos temas livres, com relação à legislação, após citar a Constituição, embasamento jurídico para isso, a Lei Federal do SUS, que nos tutela esse tipo de contratação, está mostrando que está regular, e depois citar o mesmo artigo que o nobre doutor Alejandro, o qual renovo meus respeitos por ele, citou o artigo 158, mas gostaria de não citar o parágrafo único, que ele é posterior, mas sim o inciso 1º, que diz: as ações de saúde serão realizadas de forma direta pelo poder público e complementarmente pelas entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Então, com total confluência ao artigo 24 da Lei do SUS, que diz: quando as suas disponibilidades forem suficientes para garantir a cobertura assistencial da população, o poder público poderá recorrer às entidades privadas, no caso, entidades filantrópicas. Então, pacificando, acabando com qualquer dúvida jurídica, está plenamente correta a forma da contratação feita com relação a poder ou não poder contratar uma empresa para prestar serviço lá no pronto-socorro. Como bem disse o professor Marino, já faz algumas empresas já prestam esse tipo de serviço, como a Clinicar LTDA, que é de propriedade do irmão do doutor Alejandro, a empresa Clean Work, que trabalha na maternidade. Então isso já é uma praxe dentro da Santa Casa, não há absolutamente nenhuma novidade com relação a isso. Então, pacificado esse ponto, eu gostaria só de voltar à importância de que realmente temos de mantermos vigilante com relação às questões da saúde e, principalmente, nos mantermos fiéis, né, às informações corretas, às informações verdadeiras, às informações que nos traz uma avaliação dos acontecimentos de forma clara e objetiva. De fato, a saúde no país todo passa por dificuldades, as Santa Casas no país todo passa as dificuldades, tanto é que o governo federal, sensível a isso, abriu a possibilidade das Santa Casas parcelarem por 20 anos os débitos federais. A nossa Santa Casa já está o fazendo, que será o que vai devolver a certidão negativa de débito para ela, e assim ela voltar a ter um fluxo financeiro, não só dependente do SUS, mas também dos convênios médicos. Mas é importante salientar que é difícil realmente, gente, fiscalizar a estrutura pública dentro das leis que nós temos. É difícil. E a Santa Casa, percebendo isso, que o seu número de médicos era insuficiente, ela tinha duas escolhas: ou mantinha aquela situação, ou buscava uma alternativa para corrigir ela. Olhou para dentro do seu próprio corpo clínico, viu a experiência que dá certo, a UTI da Santa Casa funciona porque é contratado. Então vamos investir o dinheiro com mais eficiência. Então o dinheiro que se paga realmente vai ter os números de médicos lá regulares para estarem prestando serviço, e quem vai ser beneficiado disso, sem dúvida nenhuma, vai ser a nossa população. Me surpreende aqui o nobre vereador José Antero ocupar a tribuna e dizer que é um conhecedor da saúde, de fato ele milita na área da saúde, está sempre lá presente, e dizer que desconhece que um grande problema da saúde, no pronto-socorro da nossa Santa Casa, não eram as faltas dos médicos. De 28 T7, gente, será que não tem nada errado aí? Será que isso não afetava em nada o funcionamento? E tem dias que, na verdade, não havia sequer, e mais de uma vez isso foi noticiado no jornal, não havia sequer médico para atender. Recentemente aconteceu isso, dos 4 faltarem. Imagina o que é a população na fila esperando o pronto-socorro, não ter médico para atender. Então, isso vai ser corrigido, porque se a empresa privada cometer esse fato, ela vai ser rescindido o contrato, vai pagar multa. Inclusive tem uma cláusula que a gente ficou sabendo na conversa que tivemos, que existe uma cláusula penal com relação a isso. Mas para finalizar, que o meu tempo termina, eu queria pegar a fala direcionada ao professor Marino, que de fato
nós, vereadores, não podemos nos omitir. Não podemos nos omitir quando, para finalizar, senhor presidente, quando apoiamos uma administração, quando fazemos parte de uma administração. E essa fala dita pelo vereador José Antero podia servir para ele também. Porque ele acabou de falar de tomografia. Eu tenho um levantamento aqui, que no ano de 2000, último ano do governo ao qual ele apoiou, tinha seus familiares nomeados no gabinete do prefeito, o número de tomografias feitas em 2000 pela administração dele foi nenhuma, porque o convênio começou em 2001. E a nossa, em 2005, o último ano que nós fizemos tomografia, foram 1.741 tomografias. Então ele reclamou de atravessar na rua, mas antes nem isso tinha. Então, realmente, não se pode omitir, mas tem que olhar para trás para depois vir aqui sustentar. Muito obrigado.